Isso aí. Hoje está tricolíssimo o negócio, tricolacíssimo. Como é que a gente faz isso, seu Jaime? Qual que é a melhor forma de falar? Tricolíssimo, né? Tricolíssimo, tricolacíssimo. Só não vale pó de arroz, isso aqui não tem nada disso não, viu, meu amigo? Tá começando Busão em Jogo e olha, de cara, presença do grande São Paulino, Nazi. Tudo bem, Nazi? Tudo bem, um prazer estar com vocês. E é isso aí, o assunto é São Paulo, então vamos conversar. Também São Paulino, José Calil, é isso, José Calil? Que é isso, pô? Que é isso, Mas pô? não tenho nada contra o São Paulo, não. Eu tenho lá grandes amigos. Grande jornalista José Calil com a gente. Seu Jaime, presença tradicional e clássica aqui na mesa. Eu não preciso dizer que sou São Paulino, né? Todo corintiano já sabe. E o senhor não vê ninguém na sua frente, seu Jaime? Não, inclusive até eu queria deixar uma pergunta aí para a mesa, depois das apresentações, eu responder. Quem é o líder? Já vamos voltar. Macarrão, como é que vai, Macarrão? Tô ótimo, né, meu? Sou fãzão aí dessas duas feras, do Nazi, desde os tempos do Ira, do Calil, que, já vi imagens dele que ele não informava o time que ele torcia, Não, né? Mas ele era fã da Lucélia Santos, do... Quem mais? Só andava na estrada Rio Santos. Só na Rio Santos, tudo Agora o do motivo ele não Santos. falava. Não, pelo menos já falei. Agora já falei no começo, mas... Prazer enorme estar Não dá aqui pra com esconder. vocês. Busão em Jogo aí na área. Olá, Nicole. Olá, Vamos lá Macarrão. falar do tricolor. Nicole também com a gente, né? Temos as feras, tem que ter uma bela aqui, né? Puxa Imagina. vida. Alguém tem que fazer Muito o lado obrigada pela bonito, né? presença. Estamos aí, mais um Busão em Jogo, grandes figuras aqui. Pois é, só personalidade. E você que está acompanhando, ó, vai ser um programa muito especial. Eu já vou logo começando apresentando a ficha técnica. Olha, o pessoal chama de capivara isso aqui, viu, Nazi? E você vai me dizendo, Aí você capivara. puxar vai demorar 2 dias. 2 dias? Acabou a nossa Grande impressão. Acabou a ti. Só tem uma pessoa que tem mais processo do que eu, que é Jorge Cajuru. Aí também é imbatível. Você também é imbatível, hein, cara? Então, por baixo. Vamos lá, Marcos Valadão Rodolfo. Nossa, Pois é, senhora, nasceu assim. eu não sabia que eu não... Alguns chamam de Wolverine e Valadão, e depois a gente vai chegar nessa história. do Wolverine. Ex-Wolverine Valadão. Nascido em São Paulo em 23 de 1 de 62. Tem 2 filhas. Apresentava o programa 90 Minutos na rádio Kiss FM, falando sobre rock and roll e futebol. Estrelou o filme Sem Fio, de Tiaraju Aronovic. Comandou o programa sobre futebol na Rede TV aos domingos. E no rock, 2 álbuns solo, 14 álbuns pelo Ira, 1 pelo Voluntários da Pátria e 4 pelo Irmãos do Blues. E diz aqui que a sua maior virtude é ser São Paulino, é isso não, Ana? Poxa vida. ó. Categoria. Não sei quem Entre disse isso, mas muitas, também né? colocar. Mas ser Maior, São né? Paulino já é um estado de espírito, né? É um privilégio, Sim, né? mas tenho o maior orgulho de ser São Paulino, felicidade de ter, desde criança, ter visto praticamente até o estádio ser construído, né? Visto que meu pai me levava desde muito novo, ainda no início da década de 60, 66, né? Então, pude ver toda a história do São Paulo se transformar, porque o estádio do Morumbi é, sem dúvida nenhuma, um divisor de águas na história do clube. Você acha que vai ser a mesma coisa com o Corinthians agora? E não tinha, olha, não tinha duto lá também, né? Quando construiu. Não tinha dúvida da Petrobras? Não tinha, exatamente. Eu acho que vai, sim. Eu acho que para o futebol brasileiro vai ser importante que a Arena do Palmeiras seja construída. É claro que nós vamos perder a piada do sem estádio, tudo, mas é importante. Mas ainda vai ter a Libertadores. Essa vai sempre. Sim, essa acho que vai demorar um pouco Nunca mais. serão, jamais serão. Mas é bom para todos os clubes terem suas praças modernizadas, é bom para os torcedores, Não né? tem dúvida. A única coisa que infelizmente parece que continua no futebol é o vandalismo e a violência, né? Que Se a gente absurdo, vê, hein? Não muda cada nunca. vez pior e não adianta. É isso, só a hora que os nossos legisladores, nossos deputados colocarem, né, criminalizarem de forma mais séria, né, esses vândalos que não tem nada a ver com futebol, que a gente vai poder ter alguma solução nesse caso. Né? Eles estão Mas tentando eu também- implantar, né, seu Jaime, uma tecnologia como se fosse o Big Brother do futebol, né? O senhor ficou sabendo disso daí? Estão tentando monitorar um pouco melhor isso? Exatamente. Mas eu acho que essa coisa, as próprias diretorias dos clubes têm um pouco de culpa, porque tinha passado um pouco esse negócio. Voltou à tona depois das famigeradas brigas de Andrés e Juvenal Juvencio. Exatamente. Isso voltou e fez
essa ruga toda. Eles ficam fora, o pessoal Então, mais briga. combustível à rivalidade, né? Exatamente. Estimula a violência. Agora, Estimula. o grande problema, Nazi, você falou que os políticos deveriam fazer leis mais duras. Eles não fazem porque eles podem ser vítimas dessas próprias leis, né? Então, os políticos, eles relutam. E outra coisa, Tem bancada as também, pessoas né? não entendem o seguinte, por que as torcidas organizadas nunca vão acabar? Eu tive uma experiência recente agora trabalhando na política e percebi bem. A política, as torcidas organizadas, elas são grandes currais eleitorais. Então, lá, por exemplo, o presidente da Mancha Verde manda, 30 mil caras votam em quem ele mandar. Então, qual político numa eleição não gostaria de sair já com 30 mil, 40 mil votos do Gaviões, da Mancha, do São Paulo, do Santos, etc. Então, é muito difícil que essas torcidas acabem porque os políticos protegem as torcidas e depois vão atrás dos votos. Esse é o grande problema. Não adianta pôr a culpa na polícia, não adianta pôr... O problema é esse. As torcidas são mantidas por políticos que usufruem dos votos que eles podem dar. E agora que, infelizmente, a gente está até com essas torcidas uniformizadas com escolas de samba, a gente pode observar agora nessa última, isso é só o início, hein? Porque, claro, já estão há algum tempo, mas agora os níveis de violência que a gente viu, de abuso, né, no último carnaval aqui em São Paulo, isso é um demonstrativo que essa violência tende a passar agora para, infelizmente, E as o carnaval escolas também são, as escolas de samba também são currais eleitorais. Por quê? Você vê que não teve punição nenhuma. Aconteceu aquela palhaçada no carnaval, a TV Globo paga milhões ali para transmitir os desfiles e nós não sabemos até hoje quem ganhou, quem perdeu, porque rasgaram as notas e não aconteceu nada. Por quê? Também não vai haver punição, porque os políticos também protegem. Eles fazem leis, eles fazem até leis coerentes, desde que não se apliquem a eles. Né? É isso aí. Você Eu percebeu? concordo com o Calil que eu tenho um grande exemplo. Por exemplo, o Paulinho, da Força, ele é candidato a É um outro prefeito grande de curral São eleitoral. Paulo. E sabe quem ele está procurando para serviço dele? O último que eu soube é o Marcelinho Carioca. Mas E o Marcelinho, ele é São Paulino. o Marcelinho teve 70 mil votos na última eleição. Ele Arrasta. chegou até a quase ocupar a cadeira de deputado. Arrasta bastante voto. Então, e ele é São Paulino roxo. Aí eu perguntei para ele na quinta-feira agora, aí eu disse, poxa, vamos poder procurar um outro, caramba, vamos buscar o Juvenal, caramba. Aí ele disse assim, não, pô, ali tem um monte de votos. Aproveitando esse gancho aí, o Nazi se candidatasse, Calil, você acha quantos roqueiros você acha que votaria? Mas aí muita gente, eu mesmo votaria. Porque, pô, além do Nazi ser meu amigo, ele tem uma cabeça privilegiada, né? Alguém precisa pensar as coisas pensar coisas melhores para o nosso Que tal uma país. plataforma assim? Na Assembleia, todos os políticos com nariz de palhaço. A eleição, né? Alguém tem que fazer alguma Ia coisa. ficar colorido no mínimo, hein? Alguém tem Agora, que fazer alguma fala coisa, uma né? coisa, queria ver a opinião de vocês dois. Na Argentina, a gente sabe que tem estádio com uma torcida só. Nós tivemos um incidente fatal, né, nesse final de semana, um palmeirense morreu a tiros, né, um negócio bizarro, dantesco. Futebol, esporte nunca foi isso. Vocês acham que, de repente, essa solução de ter torcida, estádio com uma torcida só, é uma coisa meio radical, mas seria uma solução para a violência? Olha, talvez, mas o problema é que muitos desses grupos, dessas gangues, elas nem entram no estádio, né? Independente de se for uma torcida só, eles pode ser que no vão final combinar seja pela pior, internet, como foi combinado. Olha, vamos dizer que era um jogo só de torcida do Corinthians. Mesmo assim, elas vão passar um mês se chamando, se conclamando, marcando ponto de encontro, né? Exato. Porque parece que é um esporte, acho que é um esporte à parte, né? Pode funcionar na Violência Argentina, mas fica um pouco sem graça. É legal ver um pouco perde o romantismo. da vibração de um lado num ataque e a vibração do outro num contra-ataque. eu Entendeu? sou Ia tirar contra um pouco também, da né? graça. Você está falando das torcidas torcendo no estádio, né? torcidas não de é a verdade. batalha. Não, Sem dizer não, pressão mas sobre aí- o árbitro, né? Não, eu acho que a pressão sobre vai ser pesado, Se né? a gente admitir o jogo com uma torcida só, vai ser reconhecer a incompetência das autoridades, A impotência. e de toda a estrutura do futebol de conseguir organizar um jogo. E é o que o Nazi falou, a violência não tem ocorrido dentro, diferente do que aconteceu no Egito, que o pau quebrou dentro do estádio. Aqui no Brasil não. Ontem, por exemplo, a briga foi a 20 quilômetros, 15, 20 quilômetros do Pacaembu.
Então, esse negócio de jogo, você cercear o direito de uma pessoa que torce para o Palmeiras ou para o Corinthians, que foi o jogo desse fim de semana, ir no jogo, e só pode ir corintiano, amanhã só... Eu sou totalmente contra. Isso aí é a falência das instituições. Se a gente não puder mais ir ao jogo, comprar o ingresso e ir ao jogo, porque hoje só pode ir... E outra, mais um detalhe só, como é que você vai fiscalizar isso? Porque, e se o palmeirense comprar ingresso e for no jogo e se fingir de corintiano, ou vice-versa? Não tem como fiscalizar. Daqui a pouco a gente vai caminhar para uma coisa de exceção. A gente está indo a sociedade está indo na contramão de racismo, de intolerância contra homossexuais. Daqui a pouco você vai fazer jogo que homossexual não entra, que negro não entra. Não pode, tem que entrar todo mundo. Aliás, e que se virem para dar segurança. Aliás, no Campeonato Paulista, o que está acontecendo já é quase isso, né? Porque quando você dá 5% do bilhete para alguém, já 5% mas isso é porque nada, isso é porque a polícia exige. Por exemplo, eu trabalhei lá em Barueri e era assim, lá teve São Paulo e Corinthians, Santos e São Paulo. O visitante, é coisa da polícia, eles só autorizam 10%, exatamente para que fique fácil de escoltar, porque a torcida menor, ela é escoltada. Ela sai, por exemplo, em Barueri teve Santos e São Paulo. Quando o Robinho estreou no Santos, fez aquele gol de calcanhar. Não queria lembrar, mas tinha que lembrar. Não foi de propósito. É uma boa falar de São Paulo e Santos. Aí o que aconteceu? A gente teve que dar ônibus, a Prefeitura de Barueri, para fazer o jogo, ela teve que dar ônibus. Aí a torcida do Santos, que era a minoria, veio escoltada lá de Santos. São exigências da polícia. Por isso que só pode. Ontem, por exemplo, só aquele cantinho de palmeirense. Mas mesmo assim... O que não entra na minha cabeça é que, mais do que a morte, o que eu mais tenho medo é de perder minha liberdade, o direito de ir e vir para qualquer lugar. Imagina um cara ir preso, ficar na cadeia por anos, daí porque matou uma pessoa ou agrediu uma pessoa simplesmente por ela torcer por um determinado time. Não tem a menor lógica. Imagina o cara perder o resto da vida dele. dele. Perdeu a vida, né? Por isso que eu torço pro Santo André, porque o cara que fizer isso com... cuidado que seu time tá caindo para seu time tá caindo para terceira divisão. Cara que torce pro Santo André, você é um covarde. Ó, e tem pergunta, hein, gente? Tem pergunta internauta que participa. Pode falar, Sérgio. Só emendando o que ele falou, também não acho até engraçado, né, ter o jogo de uma torcida só, né? É a mesma coisa que o cara ir a um bar e dançar com a esposa. Já pensou? Você já não é poeta dessa vez. Nicole, tem pergunta do internauta, Nicole? Temos pergunta do internauta, do Sérgio Manzaro, do Ipiranga, aqui de São Paulo. Ele quer saber, Nazi, se você está satisfeito com a administração Juvenal Juvencio e se você não estiver, por que não está? Pô, imita o Juvenal, o Nazi imita o Juvenal. Estou muito satisfeito. Olha, eu andei criticando muito o São Paulo, que desviou nos últimos tempos muito da sua atenção para a política, né? Se esse terceiro mandato Juvenal é legal ou não é, a Justiça vai se pronunciar em breve. Só acho que durante todo esse tempo, o São Paulo tirou muito foco de coisas importantes, que era a parte do futebol, a política também que o São Paulo, de rivalidade que o São Paulo estabeleceu. E diga-se de passagem, eu detesto o Ricardo Teixeira, não gosto do presidente da Federação Paulista de Futebol, eu não acho que as federações são um bem para o futebol, mas acho que, como político, como presidente, é preciso haver um jogo de cintura para não levar questões pessoais em prejuízo do próprio clube. Com isso, o São Paulo, em pouco tempo, perdeu a abertura da Copa do Mundo e, mais do que isso, entregou para o seu principal rival um estádio e a própria abertura da Copa, né? São Paulo teve outros desgastes, como a gente está vendo agora, perdeu um jogador que nem o Oscar, né? Independente, a Justiça está restabelecendo os direitos do São Paulo. Mesmo assim, o São Paulo perdeu o jogador. Né? Agora, não se pode negar que o Juvenal, ao longo da história do São Paulo, fez muitas coisas boas para o São Paulo. Inclusive, em 86, era diretor de futebol quando o São Paulo foi campeão, né? Frente ao Guarani. Tenho que também ressaltar que eu achei muito boa agora a contratação do René Simões para comandar as divisões de base do São Paulo, que eu achava que nos últimos tempos, com o nível de investimento que o São Paulo tem, com o CT de Cotia estava produzindo poucos jogadores bons, né? Fazendo campanhas às vezes decepcionantes na Copa São Paulo. Né? E eu acho que isso daí todo era uma gestão que não adianta só. Isso, São Paulo, foi uma outra crítica que eu faço essa gestão de São Paulo. São Paulo tem uma estrutura invejável que até fez os outros clubes avançarem, sim. Se Cruzeiro, Internacional,
Santos, Corinthians, avançaram na construção de CTs, de refis, de divisões de base, foi porque o São Paulo saiu na frente e obrigou os outros a fazerem isso. Mas o São Paulo não pode esquecer que tão importante ou mais é o material humano. São as pessoas que vão trabalhar no refis, no departamento médico. E o São Paulo fez algumas demissões, afastou pessoas da mais alta qualidade. Né? O São Paulo tinha um grupo de notáveis, Turíbio, referência internacional, Dr. Marco Aurélio Cunha, Carlinhos Neves, outros que eu vou esquecer. Moraci, entendeu? E o que acontece? Não adianta você ter toda essa obra e você não ter profissionais, né, que vão fazer essa diferença. Isso. E agora espero que com o René Simões, que é uma das figuras mais importantes, acho, né? Experiência com divisões de base, com seleções. Feminina, masculina. O cara que eu acho que aí sim agora o São Paulo fez um grande investimento. Então eu tenho as minhas críticas à diretoria do São Paulo, no geral, que a gente fala assim, o Juvenal, mas eu acho que existem outras pessoas lá, né? Que algumas até que foram afastadas, diga-se de passagem. Mas eu não posso negar também as coisas boas que o Juvenal faz. Só espero que o Juvenal possa voltar a acertar e ter foco no futebol. Não sei o que você acha disso, Calil. Eu gosto do Juvenal. Inclusive, quando eu trabalhei como secretário de esportes de Barueri, esse negócio do São Paulo jogar lá na Arena, eu tive uma relação próxima com o Juvenal, e o Juvenal ele está preparando dirigentes jovens para substituí-lo. Então vem aí o Adalberto Batista, que está no futebol, é um bom dirigente, o Dr. José Francisco Mansur, é um excelente dirigente da área jurídica. Assim, eu tinha uma impressão diferente do Juvenal. Conhecendo ele e a diretoria dele mais de perto, eu entendo o trabalho que eles estão fazendo no São Paulo. Eu acho que o São Paulo vai colher alguns frutos lá na frente. Hoje, eu concordo com o Nazi, hoje o São Paulo, pelo que gasta, pelas contratações que faz, pela estrutura que tem, deveria estar numa situação melhor. O São Paulo deveria ser hoje... O São Paulo não disputa Libertadores, né, já faz algum tempo, não conquista títulos desde 2008. Então, isso não condiz com a estrutura do São Paulo. Mas eu acho que o torcedor do São Paulo, tendo um pouquinho de paciência, logo, logo ele vai estar colhendo os frutos da... Eu acho que a administração juvenal é boa para o São Paulo. E vai ser provado isso mais lá na frente. Falando em administração, eu creio até que isso seja meio que normal em algum clube, né? Palmeiras teve a sua fase que ninguém ganhava, São Paulo a dele, o Corinthians a dele. Chega numa fase que o time chega num determinado nível, que é natural que ele fique alguns anos sem ganhar nada até se reestruturar de novo, formar jogadores de base, bons jogadores, revelações novas, é ótimo. O Nazi falou uma coisa certa, os outros times passaram a seguir o São Paulo, né? O São Paulo foi o primeiro time que teve centro de treinamento ali na Barra Funda, foi o primeiro time que tirou do clube, separou do clube a estrutura do futebol. Isso é uma coisa importante, porque os times que têm o futebol lá naquele mundinho do clube costumam não ir para frente, que é aquela fofocaiada, aquela corneteira. Então, você vê que o Luxemburgo foi no Flamengo, a primeira coisa que ele fez, ele tirou o futebol da Gávea, e agora o Joel está trazendo de volta. Isso é um retrocesso, porque o clube administrativo é uma coisa, futebol profissional é outra coisa, e trabalho de base é outra coisa. Então, o São Paulo é pioneiro nisso aí, só que aí todo mundo foi atrás, né? Hoje existem outras estruturas muito boas no futebol. Ô, Calil, agora o Inácio também, o Zé Sérgio perdeu a copinha, e a diretoria falou para ele ficar em casa. Tá certo isso? É bacana? É uma atitude boa? Olha, eu acompanhei o fracasso do São Paulo, né? Que, aliás, começou muito bem, fazendo 10-0, uma coisa assim. E depois... Foi lá em Barueri. Quer dizer, quem subiu no salto alto, pelo que eu entendi, não foi o Zé Sérgio, foram os jogadores, né? Eu tenho o maior respeito pelo Zé Sérgio. Zé Sérgio é daqueles jogadores que foram formados no São Paulo, que nós, São Paulinos, eu ia... garoto, ver os jogos de aspirantes do São Paulo, onde o Zé Sérgio já deitava e rolava. Né? Então, com certeza, não é culpa do Zé Sérgio. Eu acho que deve estar havendo alguma coisa que tem que ser reformulada nas divisões de base do São Paulo, e acho que justamente por isso estão trazendo o René Simões. Né? É isso aí. Agora, o São Paulo tem umas coisas meio de funcionário público, né? Isso não é legal. Por exemplo, o Sérgio Baresi foi para o Paulista de Jundiaí, não deu certo, voltou para o São Paulo. Acho que se o cara resolve voar, ir para outro lugar, acabou. Não pode existir esses vínculos
Né? O Zé Sérgio daqui a pouco volta, o Visoli saiu agora, está trabalhando com o Márcio Araújo no São Caetano, daqui a pouco volta. Isso aí não é legal. Agora, me diz um negócio, você acompanha mais de perto. O René Simões, ele vai ser um supervisor geral ou ele vai ser técnico? Ele vai ser ele é o coordenador de futebol do São Paulo de tudo. Do profissional e da base. Ele vai agora trabalhar mais na base. O que era o Marco Aurélio Cunha, mais ou menos, mais ou menos o que era o Marco Aurélio Cunha, só que até com poderes maiores, porque o Marco Aurélio, ultimamente, no São Paulo, estava meio encostado. Dava até pena, nesses jogos que a gente trabalhou, ajudou lá a diretoria do São Paulo, o Marco Aurélio ficava totalmente à margem, ele chegava sozinho, saía sozinho, a gente até sentiu um certo constrangimento. Fritaram ele politicamente. Fritaram, exatamente. Dentro, né? Porque então o René, ele vai mandar, assim, ele vai ser um chefão de todo o futebol do São Paulo, mais ou menos o que o Andrés está fazendo na seleção brasileira. O que queriam que o Parreira fizesse até no Corinthians. O que queriam que o Parreira, exatamente. O René ele começou na base, até para não mexer muito com o Leão, o São Paulo está indo bem, mas ele vai atuar no time, na estrutura profissional. Agora, o Nácio tinha comentado na pergunta anterior sobre Ricardo Teixeira, que você não gosta, Ricardo Teixeira. Eu acho que é só você que não gosta, viu? Eu acho que é pessoal isso, hein? Tô sentindo que é você com ele, hein? O Juca, aquele rapaz tal de Juca que foi, parece que não gosta muito. Pois é, a gente até de vez em quando se encontra para falar sobre isso. Mas são vocês dois, o resto do Brasil adora o cara. Minha filha do João Avelange não gosta dele, ela largou ele. Acho que o espelho não gosta dele. Mas que situação, que fuga que ele teve. Mas assim, que saída. Vou chegar aí, quero ouvir teu comentário. Vocês acham que com a saída dele vai mudar alguma coisa? José Maria Marim é continuidade? O discurso de posse já foi de continuidade. O que vocês avaliam aí? Olha, eu sou tão desconfiado que eu acho que ele é tão ardiloso, tão maquiavélico, né, o Ricardo Teixeira, que, olha, eu vou falar, não sei se é teoria da conspiração, mas eu quero saber se vocês acham, parece que ele entregou o cargo justamente para alguém que vai gerar a confusão e o caos entre as federações. Porque o Marinho é uma pessoa aí ligada, inclusive até o São Paulo, né? Jogou no São Paulo. Justamente, então você tem que desconfiar como é que o grande inimigo do São Paulo coloca alguém, né, que é justamente um conselheiro praticamente do São Paulo na presidência. Para fazer o quê? Para fazer o que está acontecendo agora, Federação Baiana, Federação Carioca, Federação Gaúcha, Federação Mineira, todo mundo se juntando para ver praticamente uma rebelião, se criar o caos. Uma liga. E aí abriu, porque dentro desse caos vai surgir o quê? Os nossos grandes líderes do futebol brasileiro, que a gente já sabe quem é, André Sanches, fulano de tal, cara do Flamengo, não sei o quê, vão falar, vamos fazer a liga. Então me parece que ele deixou um rastro de caos. Pode surgir o caos mesmo, porque assim, é uma coisa meio chata, né, de falar esses assuntos meio sociológicos aí, mas a verdade é a seguinte, o futebol, a estrutura de poder do futebol, ela é diferente do que se vê hoje na sociedade. A estrutura de poder do futebol precisa ter alguém que manda. Tanto no clube, você vê que os grandes técnicos são os centralizadores, os grandes presidentes de clubes. No futebol, esse negócio de democracia não funciona. Funcionou num período curto lá no Corinthians, mas não deu mais certo. Então, o que acontece? O Ricardo Teixeira, com todos os defeitos dele, ele mandava. Ele mandava, principalmente porque ele era do comitê executivo da FIFA. Então, por exemplo, esse negócio do Oscar aí, o São Paulo brigou com o Internacional e tal. O Ricardo vinha e mandava e era feito uma vez... Determinava. O Internacional inscreveu os jogadores para jogar contra o São Paulo, jogadores que não poderiam ser inscritos na Libertadores, e eliminou o São Paulo. Agora, acho que 2 anos atrás, porque o Ricardo mandou, então existia alguém que manda. Agora, essa autoridade se perdeu. E o Nazi tem razão, o Marim, ele pode enfrentar... Quando o Marim era presidente da Federação Paulista, havia o caos. Tinha liminar, jogo que era cancelar. Ele tinha esse poder todo de ser centralizado. O Ricardo tinha. O Ricardo tinha, porque inclusive ele era vingativo. Uma vez o Internacional, em 2005, vou falar a palavra que, como o Nazi falou, pode até render processo, mas não tem problema. Em 2005, roubaram o título do Internacional para dar para o Corinthians. Isso daí foi claro. O do Alíbio falou do Alíbio não pode ser aprovado. Pois é, exatamente. E por que aquilo tudo? Anularam jogos, aí o Internacional quis entrar na justiça para contraditar aquilo, não conseguiu. Por quê? Porque o Ricardo mandava. O Ricardo mandou anular os jogos, anulou. O Ricardo mandou o Internacional ficar quieto e aceitar o vice-campeonato, ele aceitou.
Hoje não existe mais ninguém no futebol brasileiro. Então, O Ricardo isso nessa pode... época era assim com a FIFA, né? Ele até... Tanto que agora que se até rompeu com a semana- FIFA foi a queda dele, Até né? semana passada, até ele sair, ele era. Então, eu tenho esse medo mesmo que o Nazi falou. Pode existir o caos, porque se federações vão para um lado, clubes vão para o outro, daqui a pouco bagunça o Campeonato Brasileiro, que hoje é o grande produto, né, do nosso futebol, é o Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Eu não sei realmente o que. Mas se pode do acontecer. caos pelo menos vier, digamos, uma nova ordem moderna, com os clubes à frente, porque são os clubes que são a razão de ser do futebol, não do jeito que está. Do jeito que está, os clubes trabalham para a federação e para a confederação. Exatamente. Né? Eu só tenho dúvida disso, porque o futebol brasileiro teve várias chances de se modernizar. Foi quando teve a Lei Pelé, foi quando teve a questão da lei do clube empresa. Exatamente. Em todos esses momentos, digamos, as forças anacrônicas, as forças do passado, reacionário. Então eu tenho dúvida, eu espero só que esses clubes, as lideranças dos clubes, se vierem uma liga, porque demorou a gente ter liga. Porque em todo mundo, nos países mais evoluídos, a federação, a confederação, ela só cuida da seleção. Quem cuida dos campeonatos são os clubes. E aqui não. Aqui todo jogo, toda bilheteria, 5% vai para a federação e 5% vai para a CBF. Isso não existe fora do Brasil. Fora do Brasil, a Real Federação Espanhola, ela só cuida da seleção da Espanha. A Federação Inglesa, ela só cuida da seleção da Inglaterra. Quem cuida da primeira divisão da Espanha, da primeira divisão da Inglaterra, da Alemanha, são os clubes. E é isso que se pretende ver aqui no Brasil. Mas eu não sei realmente se a gente está caminhando. Tomara, né? A gente tava com a foto até agora há pouco, pedi até para voltar. É só o seguinte, para fazer a liga é só arrumar umas medalhas a mais. Né? Separar uma medalhinha. Ao invés de fazer 22, faz umas 23, 24 já resolve, né? O que você acha, Nazi? Mas ele falou que foi o Teixeira que mandou, né? Não, Marco Polo deu. Ele chamou o cara no dia da posse. O Marco Polo se manifesta. Não, eu dei a medalha para você. O Marco Polo, essa vacância de poder, foi bom você falar, o Marco Polo está trabalhando para ele ocupar esse posto de todo poderoso do futebol. Tanto é que ele já entrou na FIFA. O Brasil trocou a Copa América, né? A Copa América próxima ia ser no Brasil, passou para o Chile, e o Chile vai fazer em 2015 e o Brasil em 2019. Isso já foi um acordo político da América do Sul para colocar o Marco Polo na FIFA. Então o Marco Polo está tentando ocupar, não sei se ele terá peso, se ele terá, sabe, aquela legitimidade, importância para ocupar o lugar do Ricardo. Mas eu acredito que o Marinho, talvez daqui um ano, assim, ele, ou logo depois da Copa, porque a Copa é uma coisa de muita exposição, de vaidade, talvez logo depois da Copa ele vai entregar para o Marco Polo. Eu estou achando que o Marco Polo vai ser... Será que o Marinho chega até a Copa? É isso que Ou não, mas pode ser até antes, então. Mas quando ele sair, sendo antes ou depois da Copa, eu acho que ele vai entregar para o Marco Polo. Ô Nazi, Copa do Mundo no Brasil, o que você acha disso? Você acha que o Brasil vai faturar o time na seleção brasileira? Eu não acho, não. Você acha boa? Posso estar completamente errado, pode ser que surja aí um novo técnico, eu nem vou dizer assim, nada contra o Mano, né? Porque assim, já tinha resistência com o Dunga, né? Nada porque não só porque o Mano só tem grandes títulos na Série B do futebol brasileiro, mas é porque eu não vejo no Mano competência, né? Não está dando padrão tático para o time, está fazendo convocações que parecem a interesses de determinadas torcidas, como é no caso do Ronaldinho Gaúcho, ou de determinados empresários, como todo mundo fala, né? Eu acho que ele teve mais do que tempo para ter um time base. Onde ele não está aguentando a pressão também. Eu não acredito, não. Ele fez determinadas convocações que eu acredito que foi impostas para ele, porque ele não conhecia. O que confundiu ele ainda mais para criar um time. Ele convocou alguns lá de fora que ele não conhecia, né? Nós não conhecíamos, ele também não devia conhecer. Porque ele e aliás, não me acrescentou nada ter os conhecido. Eu acho que foram impostas. O Hulk, né? Agora havia apresentado algum futebol, ninguém sabia quem era esse rapaz. Eu acredito que ele também não sabia, entendeu? Porque ele sabia menos do que nós. Agora, fora isso, mas apesar disso tudo, eu acho que o problema maior nem é tanto humano. Eu acho que o Brasil não está num momento bom de revelação de jogadores. Tecnicamente, eu acho que é um dos piores períodos da história do futebol brasileiro. Você tirando o Neymar, na Argentina, né? E nem o Lucas, mesmo. O Lucas, eu como São Paulo não estou apostando, mas o Lucas ainda tem que ser uma realidade. Se o futebol do Lucas for, em média,
o que foi no jogo contra o Santos e até alguns momentos aí contra o Mirassol, realmente o Lucas vai ser titular absoluto da seleção. Mas ainda falta essa realidade que o Neymar já é. Então você tirando o Neymar do futebol brasileiro, o próprio Damião, vamos ver o Damião daqui a 2 anos, não vivemos um bom momento. A chance é pequena ainda para o Brasil, então. Eu acho que o Brasil não chega nem à semifinal. Exatamente. Legal, gente. Esse foi o primeiro segmento, então, aqui do nosso querido Busão em Jogo. Presenças ilustres do Nazi, José Calil, além de esses meus amigos que acompanham todas as edições. A gente vai para o intervalo e, daqui a pouquinho, segundo segmento, mais perguntas sobre Mano Menezes, André Sanches, Seleção Brasileira e, claro, Libertadores. Vamos falar da Libertadores também, seu Jair. Fica ligado, a gente já volta. Está pensando em fazer uma reforma ou investir em um novo negócio? Então corra para o Pan-Americano. O Pan refinancia o seu carro ou o seu ônibus. Vá até a Rua Oratório 1887 em Santo André e fale com a Priscila no telefone 11 4472 5432. Continuando o Busão em Jogo. Olha, Busão em Jogo muito especial. Hoje está muito tricolor aqui, porque tem na sequência Nazi, seu Jaime e eu. Aí depois tem dissidências, né? O Macarrão é meio Santo André, né, Macarrão? Acho que ele é Ramalhão. Esse negócio, você torce pro Santo André, qual é o teu time mesmo lá do... Olha. A Nicole é palmeirense, né? Palmeirense, com certeza. E o Calil, a gente não fala o time dele, a gente só fala que ele gosta muito do Lulu Santos, da Lucélia Santos, passa as férias em Santos, Nasceu em Santos. Maldade, sacanagem. Tem pergunta do internauta que ficou do bloco anterior para esse, Nicole, por favor. Temos, é do Johnson da Casa Verde, São Paulo, e ele quer saber, essa briguinha que está acontecendo entre André Sanches e Mano Menezes é o princípio do fim da era Mano? O que vocês acham? Estou sabendo dessa briga, não. Eu acho que... o Mano deu umas declarações, o Andrés deu umas declarações, dizendo que o Mano estava com prazo, que ele tinha um prazo para fazer isso. Mas eu acho E o que o Mano respondeu? O Mano falou que é o chefe, que ele respeita, mas eu acho que Mas eles se eles não entendem, são eles são amigos. Muitas vezes o dirigente joga para a torcida, entendeu? Sei. Então o Andrés entrou, ele sabia que a situação não estava boa. Então ele não podia entrar e falar, não, porque estamos muito bem, porque a seleção brasileira vai ser campeã. Então ele tinha que dar no meio de alguém. Jogou pra galera. Então ele jogou pra galera, mas eu acho que eu acho que se sair eu acho difícil. Por exemplo, o Mano sair e o Andrés ficar. Eu acho que se sair, saem os dois. Eu não acho, hein? Eu não acho. Eu acho que sai os dois agora. Eu acho que se sair, sai só o Andrés não tem entrosamento. E daí entra o Marinho, entendeu? É o que circula por aí, né? Exatamente, eu acho que saem os dois. Eu também acho. Eu acho que não. Mas vamos lá, gente. Vamos falar de Libertadores. São Paulo não está na Libertadores, então vamos falar rápido também, porque Que é não bem interessa. estranho. Ano passando. Maldade. A Libertadores, Santos, Vasco, Corinthians, Fluminense, Flamengo, Internacional. Perguntando logo de cara, você está torcendo para algum? Você acha que não tem mais chance? Ou está secando todo mundo? Boca Juniors, nem pro Boca Juniors dá para torcer, que está muito fraco esse ano. E você, Cali? Você é santista, né, cara? Eu acho que eu sou, mas eu acho que os times, todos os brasileiros têm chance. Todos. São os melhores times da Libertadores. Já de alguns anos. Você vê, o Inter foi campeão em 2010, o Santos em 2011. Eu acho que vai ser campeão brasileiro. Caso Agora, seja o Brasil, eu penso que é ou Fluminense ou Internacional. não, acho que o Corinthians tem chance. O Corinthians está muito certinho, hein? O Corinthians Tá com cara de Libertadores. ele tem frase, não vamos cogitar essa possibilidade. Não, Eles já vão aí ter o você pode achar que na hora H Eles já vão ter o todos os estádio. atabaques roncarão na hora certa. Ia ser lindo, hein? Perder na final ia ser um negócio maravilhoso. Eu costumo Prazeroso dizer que o assistir. Corinthians é aquele cara que estava andando de iate, balançou o mar, ele caiu e está pendurado do lado de fora, fora a água batendo, quase escorregando, entendeu? Porque tem ganhando de 1-0, ajudinha. Mas daqui, Libertadores é ajudinha de lá. assim, seu Jaime, mas Libertadores é assim. Libertadores é muito difícil ver com todo o time que o Santos tinha. O Santos foi campeão ano passado, ele ganhou do América no México de 1-0 e empatou 0-0 que o goleiro pegou tudo. Depois ele ganhou do 11 Caldas de 1-0 e empatou em casa 1-1. Depois ele ganhou do Cerro Porteño 1-0 e empatou 3-3 lá fora e na final ele empatou 0-0 e ganhou de 2-1. Então, Libertadores é muito difícil você
dar guerrilha, show, ganhar de guerrilha. 3, 4. Eu acho que O o Corinthians... sistema defensivo do Corinthians está muito sólido. o Corinthians coloca um gol na frente, ninguém se O falou. Corinthians agora ninguém teve um vira prejuízo mais. muito grande com o Adriano, porque apostou, o Adriano estava escalado para jogar Libertadores. O Uli Edson é um jogador que está sofrendo problemas físicos aí crônicos, né, que não se pode contar com o Uli Edson totalmente. Então, esse eu acho que é assim que o Corinthians tem que ver. Ainda existe, pode escrever mais para frente algum jogador, Pode alguém trocar vindo de 3. forma, né? Quando acabar essa Acho fase, que pode pode trocar Não 3. pode contar com o Adriano nunca, né, Nazi? Mas Pelo esperava, né? Tiveram, Ah, venderam só no isso daí happy lá, hour. né? Só no Isso que- happy hour. eu acho que tinham que cobrar isso do Ronaldo. Porque quando o Ronaldo trouxe essas coisas boas pro Corinthians, claro, todo mundo falou, pô, o Ronaldo foi importante no André. estádio. Né? Pô, não bancaram O André rifou o Adriano logo na primeira oportunidade. Foi um erro, não sei o quê, me Não, desculpa. Não sei o quê. aliás, as contratações, entre aspas, que o Ronaldo fez pro Corinthians foram trágicas, né? A primeira foi o Roberto Carlos, que é meu amigo, gosto dele, mas ele fugiu da raia no jogo lá do Tolima, ele não jogou. Quer dizer, foi o Ronaldo que colocou lá. Depois o Ronaldo se aposentou e colocou o Adriano. Também não deu certo. Então, a carreira de dirigente do Ronaldo não começou mas as muito, contratações começou dele muito podem bem, ter não. sido infelizes. Mas a visibilidade que ele deu pro Corinthians... Quando com ele essas jogava. Não, mas até mesmo com as contratações. Quer queira, quer não, todo mundo quer assistir um jogo ou quer saber do time em que o Adriano esteja presente. Não, mas eu acho que a visibilidade que o Adriano deu pro Corinthians foi uma péssima visibilidade. acho, Foram manchetes assim, o Adriano dando Compatível, tal com né? tiro. Voltou Compatível, não sei o né, quê. seu Jair? É. Ô, Nazi, Visibilidade do Adriano com Ô, Nazi. o Corinthians. o Ronaldo, pela Nine, né, pela agência dele, fez uma parceria agora com o Luan Santana. Dá pra fazer uma com o Nazi também? Ou você acha que é melhor não entrar nessa daí, né? Olha, por causa das posições perante o futebol, acho que meio difícil. Meio difícil, meio difícil. Tá mais fácil é subir no palco pra cantar sertanejo? será? Olha, tá mais tá fácil difícil eu concorrer à próxima eleição da CBF como candidatura de protesto. Eu voto em você. Boa. Nicole, tem pergunta do internauta aí pros nossos Temos convidados? pergunta do Claudinei Musa, de Caieiras, e é justamente sobre o Corinthians. Ele quer saber se para o futebol paulista vocês acham bom o Corinthians ganhar a Libertadores ou a seca é ótimo para as outras torcidas? Empolga as outras torcidas. Olha, você vai perguntar pro vó, a nível de torcedor, não é bom nunca, né? Não, mas agora, já que agora estou Corintiano sentado não é bom. nessa bancada, eu não posso me comportar só como um torcedor, né, mas como uma pessoa que fala e fala sobre futebol, é claro que sim, né? É claro que Ficar sim. na seca é Vai bom. ser, quando o Corinthians for, não sei em que século será, mas quando o Corinthians for campeão da Libertadores, vai ser uma festa tão ou maior do que foi em 77, quando, né? Milhares e isso é uma coisa que talvez esteja arrastando muita, mesmo quando eles não ganhando a Libertadores, talvez tenha um processo parecido com o que houve naquela época de secura, que o Corinthians mais adquiriu torcedores, porque é essa fé, essa meta, esse objetivo, né, que Esse desafio os desafios que eterno. fazem os jovens, talvez torcedores do Corinthians, querendo fazer parte da gloriosa campanha quando ela virar de vitória. Pode ser, né? mas talvez acho que nenhum de nós. Eu creio que meus netos Não, verão. Vamos tremer na hora. Sei. O gostoso seria, eu sei que não é possível, mas o gostoso seria o Adriano no Flamengo e tirar o Corinthians. Mas ele já fez isso, né? Aí ele já fez. Em 2009, em 2010 ele já fez isso. Em 2010 o Corinthians saiu da Libertadores perdendo para o Flamengo. Perdeu 2-1, perdeu 1-0 no Rio, gol do Adriano de pênalti, e ganhou 2-1 em São Paulo, mas marcou um gol em São Paulo e o Corinthians saiu perdendo para o Flamengo. Exatamente. Essa seria um cenário maravilhoso. Gente, vamos lá, ó. Santos, praticamente classificado, Santos, né? Classificado, Classificado. O Vasco, 70% de chance. Você acha que o Vasco emplaca? Eu acho, como eu disse, eu acho que todos os brasileiros são favoritos. Eu coloco o Flamengo e o Vasco num plano um pouquinho inferior, porque eles vivem em crise. Não paga, o Vasco Oscila não estava pagando muito, né? salário, agora parece que colocou em dia. O Flamengo é a mesma coisa? O Flamengo, a saída do Vanderlei do Flamengo foi um negócio lamentável. E A fechou? maneira como o Fechou? Ronaldinho Gaúcho e alguns jogadores derrubaram o Vanderlei Luxemburgo. Eu não sou, vamos dizer assim, macaco de auditório do Vanderlei Luxemburgo, mas eu acho que o treinador tem que ser respeitado. A maneira como ele foi derrubado do Flamengo. Então eu acho que o Flamengo e o Vasco estão num plano um pouquinho inferior, mas os outros quatro, o Santos, o Inter, o Fluminense, tem um timaço. E o Corinthians, eu acho que os quatro
A Já disputa que- do título vai ser Já por que aí. o Daniel falou do Vasco, inclusive se emplaca ou não, depois da saída do técnico do... Ricardo Gomes. Que ele até Diz que ele vai quase- voltar agora. Ele quase foi campeão, será que ele volta? Parece que a família do Ricardo Gomes não estava Não querendo quer que ele mais. voltasse para a beira do campo. Ele vai voltar para o Vasco, não se sabe se como manager ou como técnico. Parece que a família do Ricardo Gomes não quer que ele volte a ser técnico. Mas se tá na tiver, veia, cara. se tiver no sangue, o cara não Ele tem. volta, mas o plantel Família do de nenhum Vasco técnico gosta, fraco, mas o cara é só fraco. sabe fazer aquilo. É adrenalina, né? A vida do cara. Ou mães de juiz. Eu acho que o plantel do Vasco perante esses outros é muito fraco. Se virar pra você e falar, você não vai cantar mais, Nazi, tua família não quer. Mãe, pai, tio, pai, ninguém quer que você cante mais. Você Mas ele vai canta? fazer programa esportivo. Não, agora tudo bem. Se eu tive praticamente 2 aneurismas, eu ia poder dar um pouquinho mais de ouvido para eles, né? Porque É verdade. E olha que cantar, por mais que você tenha essa emoção toda, é diferente da emoção que um cara tem num estádio, num Porque você num tem um Vasco, adversário no exatamente. futebol. Só tem torcida pra ver. Não vai torcer, só vai torcer, não vai ninguém Vai, pro show do Nazi não vai falar, ei, Nazi, canta nada. Torcida uniformizada, contra o Nazi, a favor do Nazi. Não tem, é só alegria. Mas tem São Paulino que vai Se tivesse assistir. problema de cair do palco. Eu já fui no show seu do Iri Capital, só que pô, você e o Dinho ficaram no palco. Eu nunca o tempo caí no todo. palco, não sei. Vocês ficaram no palco o tempo todo, mas o Dinho sofreu um acidente recentemente e já começou a preocupar. Pois é, sempre é bom olhar para baixo. Sérgio Reis que diga. Fechando essa nossa passagem aqui. Corinthians está classificado, e está bem classificado, para o seu infortúnio, hein, seu Jair? Fluminense. Essa fase tá, vamos ver a próxima. Vamos ver a próxima, concordo. Fluminense também praticamente classificado. O Flamengo tem boas chances, hein, Calil? O Flamengo, ele deu uma bela de uma tropeçada, né? Tava ganhando em casa de 3-0, você tem empate, agora ele vai jogar na casa do Olímpia. Mas Agora, tem boas chances, vai. eu acho que é o mais que está correndo risco brasileiro é o Flamengo. E o Inter também. Não, o Inter vai classificar. o Inter- Praticamente classificado. Ô, Nazi, você está falando agora de show e falando também, qual que é a diferença de atuação, né, da nossa imprensa, né, na abordagem do show business e na abordagem do futebol? Boa, Como você avalia olha, isso? boa pergunta essa, hein? Olha, primeiro assim, né, que a imprensa esportiva, ela está acompanhando o jogador, os times, os treinos diariamente, né? Se bobear até à noite também, quando o jogador está saindo, ele estava dizendo de olhar se ele foi em tal boate. O Adriano e o Neymar, com certeza. Né? Na música, a gente, óbvio, não tem essa... talvez já teve, né, a coisa do paparazzi, né? Mas, na verdade, o kit do músico, do artista, é claro, você precisa ter condições boas para subir, fazer um espetáculo, né? A sua voz precisa estar boa, a sua saúde precisa estar boa, mas é óbvio que é um nível de exigência que um atleta né? Tanto que hoje a gente vê assim, hoje tem mais... notícia se tivessem tirado foto um roqueiro saindo da igreja. Saindo pode de um ser. bar, não. Né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta só em cima disso, curiosidade de jornalista, porque, assim, muitos comentaristas de futebol, eu posso falar porque de uma coisa, dessa parte que eu entendo é de futebol. Se falar de música, eu não entendo nada, de cinema, de nada. Agora, eu vejo muitos comentaristas de futebol que não entendem de futebol. Então, eu queria perguntar para o Nazi exatamente isso. O crítico de música brasileiro entende de música? Não, e você fala que você não entende de música, Eu não essa entendo. já é uma boa prerrogativa para você falar sobre música. Entendeu? Não, pode Não, eu estou brincando, porque Já dá pra virar crítico. Por exemplo, você lê uma crítica, às vezes, lá de um CD seu, ou de um CD do Andréas, que é meu amigo também, manda um abraço para ele. Grande André. Pô, não tem nada a ver com o que o cara escreveu. Olha, primeiro que normalmente. entender de música não significa ele tocar um instrumento, ele ter sido compositor, ele ter curso de música. Não. Primeiro, acho que assim, ter bom gosto musical e ter informações sobre o que ele está ouvindo. O que acontece, uma outra comparação interessante, por isso que se fala muita baboseira em música, né? Se fala muita baboseira em futebol também. Muita, Né? Mas só que futebol é o seguinte, um time ganhou ou não ganhou. Isso. O time ganhou o campeonato ou não ganhou tem o campeonato, resultado, né? Na música é diferente. Às vezes um artista pode fazer sucesso e ser malhado pela imprensa. Às vezes um artista pode fazer um bom disco, né, e ser malhado pela imprensa. Muito, não que é geral, mas muito por grupos de interesse. Né? Ou lobby de gravadoras que entendi. compram a opinião de determinados e pontuais jornalistas que falam, olha, isso daqui é para você falar, e vai ser falado bem, vai dourar a pílula, ou por alguns que realmente têm questões pessoais, né?
Então, é assim, o nosso é mais subjetivo. Tem muito Zé Mané, tem muito Zé Ruela, entendeu? Mas o de vocês não é tão objetivo. Você fala, pô, o time venceu o campeonato, porque ao longo desse campeonato todo ele fez boas apresentações e venceu uma No parte futebol de jogos. é mais difícil enganar, né? Porque o Na cara... música você se pode- engana muito. É mais. Ô, Nazi, fala o nome de um crítico musical, se tiver, né? Que você respeita, um cara que você fala. Olha, eu vou falar um saudoso, né? Que é o Ezequiel Neves, né? Mas eu gosto também do JB Medeiros, né? Do Júlio Maria, que escreve, os dois jogam na Folha de São Paulo. Gostava porque é saudoso. Gosto muito do Jamari França, que é também do Rio de Janeiro. Agamenon, que é de Salvador, da Folha. tem bastante. Não, tem bastante. Mas é que até esses que eu estou falando, até são os que você vê escrevendo hoje menos. Em troca de uma tremenda de uma garotada aí que fica. Acha que perderam o o tesão, rock foi entendeu? inventado agora, semana passada, numa casa indie da Rua Augusta. Sabe? Isso, a Casa Indie da Rua Augusta foi muito bom. E a Ana Maria Baiana, que escreve Também, nossa, então, ela é da mesma época, né? Eu lia muito pop, o rock e a história, uma revista que escrevia muito o Nelson Mota, a Ana Maria Baiana, gosta do o Nelsinho? Ezequiel Neves. Gosto, respeito ele muito dentro da música. Tive muito contato, ele chegou a ser meu diretor artístico. Acho que ele é meio testemunho ocular, né? Porque ele viu... Tem um lado do Forrest Gump também. né? seja o Tem cara lado do que Forrest mais Gump, viu também coisas, concordo. né? Mais... Concordo. Bom, seguindo a história aqui, Nazi, pergunta, você tem duas filhas mulheres, né? Duas filhas. Se você tivesse um filho homem e ele pedisse a sua opinião, pai, tô dividido, eu quero ser o cantor ou quero ser jogador de futebol? O que você falaria? Você aconselharia ele ao quê? Vai por esse caminho, vai por esse, ou não vai por nenhum dos dois? Não, eu não procurei não influenciar ele muito, né? Ia falar para ele que essas duas profissões são cheias de glamour e de ilusão, né? Que precisa ter, antes de tudo, consciência disso. E a luta. Cabeça, né? Eu não gostaria de influenciar. Minhas filhas não fazem nada com relação à música. Também se fizessem, não teria nem assim... Mas há um peso, né? Muito grande. uma Por exemplo, cobrança. filha do Nazi, entendeu? Acho que não rola muito isso, porque elas iam começar com uma carga de responsabilidade. Muito grande. Elas iam ser julgadas muitas vezes por ser sua filha e não por ser quem... Então agora eu vou te por mais careta que é a resposta que eu vou dar, é o seguinte, eu falaria assim, olha, enquanto você vai fazendo isso, vai montando, vai tocando no barzinho, montando sua banda, vai continuando fazendo teste nos clubes, enquanto isso, para você não ficar sofrendo de alguma coisa, que você pode largar a qualquer instante. Vou fazer direito a qualquer instante eu largo. Porque tanto na música como no futebol, você ter talento para uma coisa é só uma parte da realização. Claro. Porque você vai depender tanto de sorte, de estar no lugar certo, no lugar certo. Rivalidade. Porque senão você joga muita pressão sobre uma coisa, olha, eu tenho que ser um jogador que dá certo, eu tenho que ser um músico que dá certo, que isso vai competir contra você. Então faz paralelamente uma coisa tradicional que vai ajudar você com o seu conhecimento, seu intelecto. E Aí, Nazi, elas viram pra você e falam, pô, pai, a gente conversou entre a gente queria fazer uma dupla sertaneja. Não, aí eu vou falar, a Cinta vai cantar. O Paulo é comigo. Fala, Carlos, queria perguntar alguma coisa? Eu ia falar do Ronaldo, né? Foi um excelente jogador, tudo. Também realizou o sonho de formar sua banda e tal. Não na mesma proporção. Foi um roqueiro, é um roqueiro, mas... O Giovanelli está falando. Ronaldo Desimpedidos. Ronaldo Desimpedidos. Daí mudou o Ronaldo... Os fora da lei, agora voltou a ser impedidos também. Voltou? Eu lembro do Ronaldo Desimpedidos. Então, ele... Tá certo que ele não foi um roqueiro na mesma proporção. Nem daria pra Vocês ser, né? podiam falar, pergunta lá pro tio Ronaldo, vê lá o que ele fala. O que ele prefere. Porque ele tentou um pouco dele, ele foi um pouco dos dois. Dentro do que dá, né? Porque ele ainda fez isso daqui, diga-se de passagem, eu acho mais corajoso, ainda como jogador de futebol, né? Então, imagina você fazer uma profissão. Ele se expôs a um julgamento. né? Agora você fala pra ele ele, daqui, foi legal o show daqui. nossa, ele canta, mas eu costumo falar pra ele, assim, goleiro foi mais ou menos, viu? Cantor pra caramba. Tem um vozeirão, canta muito bem. Né? Ele começou imitando o Elvis, né? Ele imitava nas Mas todos nós começamos imitando algum. Todo cantor jornalista também. Gente, é o seguinte, tem quadro novo agora no Busão em Jogo. Olha só, seu Jaime. As duas buzinadas do busão, seu Jaime. Isso é invenção do nosso caro Feres, que trabalha nos bastidores. Essas perguntas inteligentes são do nosso querido Feres.
Pergunta é a seguinte. Pergunta não. Nós vamos mostrar jogadores agora. E nós estamos falando do ambiente das 4 linhas, tá, gente? Agora não é questão pessoal, não. Se o cara é boa praça, se o cara é um cara meio malandro. Se o cara é bom jogador ou não. E é o seguinte, são 2 buzinadas, ou seja, vocês têm 2 palavras para definir o cara. É ping-pong. Entendeu? Por exemplo, se fosse o Pelé, você fala, grande craque, muito especial, alguma coisa assim. Eu vou lançando, a foto vai aparecendo aqui e eu quero ouvir 2 palavras no máximo de cada um de vocês. Vamos Pode lá. ser? Número 1, Dario Pereira. Nazi. Maior zagueiro. Calil. Grande zagueiro. Boa. Vamos pro segundo? Vamos lá, chamando o segundo, Lionel Messi. Camisa do São Paulo. Eu Vai, também? você? Extraterrestre. Hoje, o melhor. Hoje o melhor também. Maior que Pelé é esse? Só fazendo uma licença poética? Não, Ainda não, né? Ainda não, né? dá pra chegar lá, Falta mais uma vida, né? Pra ser melhor que Pelé. Vamos pro próximo. Adriano. Que decepção. Interrogação. Ex-jogador. Estrelinha ninja. Eu vou no ex-jogador. Esse jogador, gostei. Eu também iria no ex-jogador. Vamos pro próximo. Careca. Olha o careca com as bolinhas aí. Nossa, bati um bolão. Bate um bolão. Eu diria o seguinte, técnica. A palavra seria técnica. Ele era muito Técnica. técnico, né? Ele dominava os fundamentos todos. Esse era dos menudos, hein? Olha lá, esse agora não, hein? Esse é o Serginho Chulapa. O craque maloqueiro. O craque maluco. Esse foi o único Pô, o Serginho é tão corintiano meu São Paulo. amigo. Corintiano São Paulo. Você foi bom de briga. Você falou que não Corintiano São Paulo. pode. Você falou que não pode pro lado pessoal, Serginho. Eu diria artilheiro, porque ele o Serginho é muito meu amigo, mas eu vou definir Ele como foi artilheiro. O maior artilheiro da história de São Paulo. Sensacional. E um dos maiores do Santos. E você sabe que outro dia eu fui no jogo do São Caetano, que eu sou amigo do técnico Marcelo. O Serginho é um dos maiores artilheiros da história do São Caetano. Só perde pro Ademar. E onde ele passou? Ou seja, esse cara fez muito Nossa, gol, né? eu adoro E arrumou demais, muita cara. encrenca também, hein? Adorava, eu Vamos ia. pro próximo. Ronaldinho Nossa Gaúcho, senhora. Nazi. Que bicho feio. É nas 4 linhas, Nazi. Você tá lá. Eu também as 4 linhas. Ai, você boa. inferno. Vai, cara, eu tô pensando. Eu acho que eu definiria como completo, é um jogador E completo. ele tá com essa lata Infelizmente cheia da não tá grana. jogando nada, mas ele é... Completo, cara. Completo. Eu Faz diria que é tudo. um homem foca, né? Fazendo aquelas piruetas, tudo é bacana. Vamos pro próximo. Os caras botaram tudo a camisa de São Paulo, os caras são bons. Cristiano Ronaldo, português. Metrosexual demais. Metrosexual. Muito vaidoso. Muito vaidoso, só jogar mais. Mas olha, o rapaz tem umas namoradas bonitas, É viu? tudo São Paulo. Olha, o São Paulo é toda a seleção de São Paulo, pô. Esse compromete. Vamos pro próximo. Júnior, grande Júnior. E aí, Nazi? Nossa, pô, gênio total. Você, Calil. Eu acho que ele só sabia atacar. Atacava muito bem, mas defendia. É. 82, não dá pra dar saudade, não, cara? Não, jogava muito, mas só com a bola no pé. Ah. Na função dele, Ó, tinha que marcar opiniões divergentes. Vamos pro próximo agora. Nazi no Rock Gol. Meu Deus do céu. Wolverine e Valadão. Pois é, olha, um goleiro injustiçado pela imprensa. Não, essas são duas palavras, poxa vida. Rogério Ceni do Rock Gol. Depois vai ter acerto de cachê entre vocês. Né? Nazi, você tá pagando pro Calil falar isso. Claro que vocês pensam que ele está quebrando direito. Nazi, como é que você se avalia como goleiro? Vamos falar Rapaz, sério. posso te falar? Eu na verdade... Você jogou bem pra caramba no Rock Gol, é sério isso. Nossa, obrigado. Você tá na minha folha de pagamento. Se tivesse uns 20 centímetros a mais, ajudava. Não, mas era Mas esforçado. é justamente por isso. Brigava, Mas mas- você sabe que eu queria ser volante, né? Eu fiz teste com o Pupo Jimenez, no terrão do São Paulo, atrás do estádio Morumbi, 77. Nossa, eu ia falar um negócio. Meu ídolo era o Chicão. E eu era grosso, mas eu sempre tive um bom preparo físico. Na época tinha, com 17 anos, eu queria ser, mas eu queria aquele estilo caçapava, saca? Estilo Chicão, né? Só pra dar no meio. Pescoço Não pra deu, baixo, cara. tudo canela. tudo canela. E aí que eu fiquei com esse tamanho e eu comecei a jogar mesmo no gol, futebol de salão, essas coisas. E o Rock Gol, quando eu cheguei no Rock Gol, só dava pra jogar. Os primeiros Rock Gols eu joguei na linha, né? Depois, por condição física, não deu mais, né? Mas você orientava o time, eu lembro que você dava umas broncas na turma lá, mais Pô, ou menos. se viu, você, cara? quando você não joga Bronca muito, você não, faz dava tem que falar, né? umas belas jantadas. Dá uma mesmo. jantada na turma. Vamos pro nosso último. Ô, rapaz, o Sócrates. Ô, filósofo da bola.
Bem clichêzão. mas Faz é muita bom. falta. Faz muita falta. Esse- Maravilha, ó, você que gostou, vai ter mais, hein? Esse quadro está eleito, a gente fizemos aqui um debate, todo mundo gostou bastante das buzinadas do busão. Teremos nos próximos busões em jogo. Engana. É isso aí, gente. A gente vai para o terceiro segmento, vamos para o intervalo agora, daqui a pouco o terceiro segmento. E a gente vai continuar com esse que está sendo um busão em jogo. Eu ia falar um rock go, olha só. Está sendo um busão em jogo muito bacana com a presença do Nazi e com a presença do José Calil. Você fica ligado, daqui a pouco a gente volta. Quality Financiamentos, a melhor opção para você financiar o seu ônibus. Para conhecer, acesse o site www.qualityfinanciamentos.com.br ou ligue no telefone 11 4438 0663. É o terceiro e último bloco aqui do nosso busão em jogo. O senhor já está acabando o busão em jogo. Já? né? Mas já Tudo tá- que é bom, né? Hoje passou Uma rápido. hora acaba. Uma hora acaba, é verdade, é verdade. E é o seguinte, vamos dar a palavra para quem de fato tem espaço aqui nesse programa, que é a internauta. Nicole, o que o internauta pergunta? Ótimo. O internauta muito importante, inclusive, o Mauro Betting pediu para perguntar. Grande Mauro Opa, Betti. esse aí tem história. Quem foi o seu maior ídolo no São Paulo Futebol Clube? É, Nazi. Olha, falou que foi, né? Então vou até Ou dar uma quem deixa, é. porque é impossível não ter hoje o Rogério Ceni como o maior ídolo, né? Eu que pude ver toda a carreira dele, né? Desde que estava no Expressinho do São Paulo, dirigido pelo Muricy ou Dari Pereira? Muricy, né? 94, quando ganhou a Comebol. Exato. Era o Caio, Denilson, Jamel. Tremenda geração, né? Então o Rogério Ceni é sem dúvida. Agora, vamos dizer assim, como o Rogério Ceni por tudo que conquistou, o goleiro artilheiro, Bateu o ídolo todos que os ele é, recordes. mas eu tive assim no passado Pedro Rocha, Serginho, que nós mostramos aí, né? Foram sem outros, né? Mas eu acho que assim, eu diria assim, ó, dessa fase, mas o próprio Muricy, foi muito fã do Muricy, vi o Muricy jogando desde a época que ele fazia os jogos de aspirantes. Aliás, eu não sei, porque parece que as boas ideias são deixadas para trás, né? Tanta coisa para se fazer, para tornar um clássico, os jogos de futebol melhores. Por que não nos clássicos, né? Não se voltar a esse negócio de mostrar os jogadores aspirantes, o time de aspirantes, né? Rivelino, mais recentemente Viola, esses caras todos começaram a surgir no... É verdade. no aspirante. Fala em Mauro Betti, a gente sabe que o Mauro Betti tem feito uma parceria bacana. Conta Pois é, o Mauro ele vai estar finalizando a minha biografia, que foi contratada pela editora Belas Letras. Que beleza. Está nos últimos momentos. Essa é uma tarefa árdua, hein? Pode crer, tem Escrever história essa pra contar. biografia. Se os Justin Bieber com 14 anos tem biografia, Tem um tá na hora, né? Eu já Pelo passei amor dos de Deus. 14, né? E, na verdade, foi um trabalho que começou com o Alexandre Petillo, que foi um jornalista de rock, né, da área musical, que começou a escrever uma biografia do Ira. E, óbvio, com o final do Ira, houve um desligamento desse projeto. Então, eu retomei, junto com o material que o Alexandre Petillo já tinha feito, né? Alexandre Petillo, que trabalha na TV Vanguarda, né? Então, quem finalizou, pegou a história do Ira e se aprofundou na minha vida, na minha história, é o Mauro Betti. Sai agora em julho. Né? O Alexandre Petillo, ele está envolvido em um outro projeto, que é um documentário sobre a minha vida após o Ira. O que mudou, como é que é a minha vida. Serão as vários férias. volumes, então. São vários. Mas esse é um documentário independente, feito por profissionais que trabalham na TV Vanguarda. À frente deles está o Alexandre Petillo. Né? Isso é uma coisa, isso eu não sei quando é que vai sair, espero TV que saia. Vanguarda é do Boni, não é? Exatamente. do Boni. Ele é da Globo. Agora, a biografia, né, oficial minha e também que vai contar boa parte da história do Ira, né? Afinal de contas, eu fundei o Ira em 81, né? Eu fundei e afundei o Ira, diga-se de passagem. Você fez as duas coisas. Fundou e afundou. Depois vai falar mais sobre Tá isso. bom, mas sai agora em julho. Agora, seguinte, eu vou... Tem mais uma pergunta aqui do internauta, Nicole? Dá uma olhadinha o que a Temos gente uma tem. pergunta do Felipe Nani, de Barueri. Ele quer saber, a vitória contra o Santos fará o time do São Paulo deslanchar? Contra ou a favor dos rugidos do Novo Leão? Hein, Calil, o que você acha? Eu acho que essa fase do campeonato, mesmo a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras, é legal naquele momento, mas eu acho que essas vitórias têm pouco significado, porque vai classificar todo mundo. Exato. E lá na frente que vai ser decidido o campeonato, e mais do que isso, o Campeonato Paulista hoje virou meio que uma pré-temporada para o brasileiro. Então, Impressionante, né, eu Mundial? acho que estão fazendo, como o Corinthians fez muita festa em cima do Palmeiras, eu acho que o São Paulo exagerou um pouco
Acabou o jogo São Paulo e Santos, o Leão entrou no campo, abraçou os jogadores. Eu acho que foi uma vitória bonita e merecida. O São Paulo jogou bem melhor que o Santos aquele dia, mas que tem pouco significado prático. Se chegar lá na semifinal, o Santos batendo o São Paulo ou o Corinthians batendo o São Paulo, acabou tudo. Eu só acho assim, que se tem algum significado, e tem, Calil, discordo em parte do que você falou, eu sei o que você quis dizer, mas estou falando moralmente, psicologicamente. Porque o São Paulo já vinha nesses 2 últimos anos sendo um time que... Sem ganhar clássico. Sem ganhar clássico. E sem dizer que o Santos, eu acho que é o time, claro, o Corinthians é o último campeão brasileiro, o Palmeiras aí está se reerguendo, está com um time agora bem montado. Mas o Santos é o time da moda. Sem dúvida. Teve um Neymar, tudo bem que o Neymar estava cansado, o Ganso estava sem intimidada nos adversários. Tem que chamar a atenção nesse momento, mas que pode não valer nada. São Paulo pode cair na primeira oitava de final, mas pelo menos para chegar para o time e falar: vocês são capazes de vencer um clássico contra o Corinthians e contra o Santos. Então vamos passar dessa fase. Se vai passar ou não, não sei. Vamos ver. Até porque essa história de nota paulista está começando a encher o saco, hein, seu Jaime? Exato. Não, mas e clássico é clássico. Clássico é decisão de campeonato, né? Veja bem, foi o único dos grandes da capital que bateu o Santos, né? Não, o Palmeiras bateu também. Que o cara fez o gol, aquele Maranhão fez o gol contra no último. O Santos estava ganhando o que o Corinthians fez com o Palmeiras tinha feito com o Santos. O Santos estava ganhando do Palmeiras, faltava 5 minutos. Em Presidente Prudente. Aí empatou e virou. Exatamente. Gente, agora é o seguinte, é o quadro mais esperado aqui, que é o convite a entrar no busão, e vai ser contigo, Nath. Vou te explicar. Essa é a sua vida. Você veio aqui para se ferrar, né, cara? Não tem jeito, não, cara. O negócio é o seguinte, só temos, imagina um ônibus, micro-ônibus, que só tem 6 assentos, é um mini micro-ônibus. Sei. Você vai ter que escolher agora, dessa lista que a gente vai passar, só 6 para estarem contigo numa viagem, para entrar no busão e fazer uma viagem longa, que você vai ter prazer em bater papo com esses caras, que vai ser legal. Os que você não achar que deve, não convida e explica por que você não convida. Mas primeiro você vai falar a lista total. Não. Se eu completar todos, Você completa todos os outros, você não... Tá. Você deixa Tem que ser o muito Brasil bem Claro que feito, se né? entrar Cacau do Big Brother for a última, você vai deixar ela fora Entendi. do ar. Vou tentar já. Já pensou? Vamos lá, gente. Está preparada aí a nossa produção? Vamos começar então a trazer cada um dos nomes. Cilinho, esse você convida para entrar no busão, Nazi? Olha, convido porque ele tem uma história bonita no São Paulo, de revelação de grandes jogadores, de filosofia, né? Infelizmente, eu não sei por que razão, ele se perdeu meio na história do futebol, não foi mais contratado, mas foi um cara que, enquanto esteve à frente do São Paulo, principalmente, revelou um grande time e principalmente uma bela filosofia de ver o futebol. Verdade. Né? Era o produtor musical dos Menudos, esse daí? Os Menudos não, mas... Menudos de São Paulo. Maravilha, vamos pro próximo nome aí. Juvenal, imita de novo Juvenal, Aí subiu o Ibope da gente. Ele me persegue, isso é que eu fiz pra ele. Muito boa imitação, sensacional. E aí, Juvenal, Quantos nomes você vai me falar para essa lista? Eu vou te falar 10. 10. Você tem direito a queimar 4. E tá Olha, difícil, hein? Olha, pra ver que não tem nada pessoal, eu vou colocar na frente do meu ônibus. As diretrizes para São Paulo. Qualquer coisa, se nos próximos nomes forem... se tiver mais O Juvenal gosta na muito. estrada. Se você for no ônibus com o Juvenal, não vai faltar uma coisa. O uísque. Opa! Você sabe dela à toa, minhas intenções malévolas. Vamos pro próximo. Vambora. Quem vem lá? Nelson Batista. Pô, rapaz, eu vou ter que falar assim pra todo mundo. Ô, louco, pô. Tá muito chapa Vai branca. ter que cortar 4, né? Tá muito chapa branca isso aí. Poxa, o Nelson foi um grande lateral do time que eu mais vi o São Paulo jogar, que foi de 74, 75, né? Mas como ele já não está tão identificado assim com o São Paulo, eu vou deixar esse banco livre para ver, porque eu acho que é capaz de ter alguma pegadinha no final. Tá bom. Vamos ver. Então, 2 foram por enquanto, o Nelson não vai, hein, Nelson? Mas com toda... Esse agora você vai levar com certeza, o Avalanche. Não, pô, Avalanche. nossa, parece uma coruja, meu. Você não leva o Avalanche por quê? Eu não tenho porque não tem maca lá para levar ele. Os caras tão maldosos, Pelo amor de Deus. Então vamos lá. Fica no ponto. Vamos levar o amigo do Juvenal. Não, se eu levo o Juvenal, não posso levar ele. Senão ele vai virar. Não, ele é o ônibus da paz. É verdade. Quantos restam? Peraí. Quantas opções restam? Pena que o nosso Chico Anísio se despediu da gente essa semana. Senão o Juvenal ia mandar
O Andrés para a escolinha. Se o Andrés for com você e com o Juvenal no ônibus, Também não vai faltar o uísque, não me tente. Mas não leva o Andrés, não? Não, nada contra, mas... Pô, o Andrés tem bonito do São Paulo, tem bonito no Corinthians, mas o cara que... Quando a competência dele... Fala mal do São Paulo, o tempo inteiro. Destrui a gente o tempo inteiro, como é que eu vou levar ele? É só São Paulino nesse ônibus. Vai começar a sobrar lugar nesse ônibus, hein? Vamos pro próximo. Ronaldo Fenômeno. Santo Antônio. Se bota na pá de corintiano. Tava magrinho aí, hein? Tava magrinho aí. Ele era inimigo do Teixeira. Ele já foi magro, Ronaldo. Ele era amigo do Teixeira. E aí, gente? Se eu não vou levar o Andrés, eu não vou levar ele também. Porque ele vai ficar muito isolado. Vai ficar isolado. Maravilha. Vai sobrar. Agora vamos ter que votar todos 4, né? Vamos ver, né? Vem que vem agora. Você chama o Nelson de volta. Edmundo, pô, grande figura, viu? Grande figura, grande comentarista, grande personalidade. Quando eu comecei a apresentar esse negócio aqui, toda vez que tinha o Edmundo, eu falava, não vão levar o Edmundo. Não teve um até agora que não falou bem do Edmundo. É verdade ou mentira? Ele foi um grande jogador. O comentarista maior, hein? Olha, você sabe que quando ele começou como comentarista, foi justamente lá no Bola na Rede, na época que eu estava... Foi lá. Ele já começou com muita moral, tanto que a Band logo não demorou muito. Ele é bem centrado na hora de falar. Ele é totalmente diferente da personalidade que ele tinha dentro de campo. Mas eu acho que assim, tem pessoas que são assim, que você coloca uma bola para rolar e o cara entra em campo e se transforma. Foi um grande jogador. Né? Vamos pro próximo. Vou ter que colocar todo mundo, né? Não tem mais um para. Esse aí, o Franja. Olha, nessa época eu ainda estava com a sobrancelha, hein? Veja só, ou pintaram, foi Photoshop. Você dá para dividir o microfone junto aí, Nazi? Fazer um solo. Pintaram? Esse é uma grande figura. Olha, eu vou te falar dos grandes amigos que eu tenho, das pessoas mais bacanas que eu conheci na minha vida. Irmão, parceiro, pessoa sincera, boa, pura. Gente fina, né? Olha, de tio Chico, agora ele é o Baby Sauro, porque é um bebezão, na verdade. Tava mais magro aí também o Ronaldo, hein? Ei, o Ronaldo tá se alimentando bem, hein, Ronaldo? Mas tava maior que o Adriano. Vamos pro próximo. Ô, amigo do Ricardo Teixeira aí. Então, tá vendo? Pô, imagina. Grande jornalista, né, pessoa de coragem, que sempre esteve à frente das coisas que acredita e das pessoas que não acreditam, né? Nunca fez, como é que se diz, concessões ao poder estabelecido no futebol, né? É uma das grandes cabeças do grande jornalista Juca Kfouri, ESPN, também da Folha, do UOL. Eu, na verdade, vou colocar todos, né? Você vai colocar todos Não, agora? porque assim, faltam poucos. Você colocou 5 e falta um só. E quantos tem ainda? Falta um. São 10 ao todo, só falta um. Vai ter que então vai ter que colocar. Vamos ver. Vai. Então a gente... deixa eu ver. Se for o último, se eu puder, deixa eu ver, vamos ver. Vamos lá, vai pro próximo então. O último... O São Paulino, né? Grande figura. Isso aí foi combinado. Só teve água com açúcar, frenagem. Grande São Paulo, grande craque, hein? Joga muita bola, viu? Joga muita bola. E grande compositor também, né? Sem dúvida. Eu gosto muito dele. Não precisava nem ser São Paulino. Sem dizer que é um São Paulino e de estádio direto, viu? Eu não vou no estádio. É São Paulino mesmo, né? Não é daqueles São Paulinos que nem eu, que só vê pay-per-view e vai só na final, né? Ele vai ver, olha só. Ele é figura carimbada. Vamos falar um pouquinho de rock and roll. A gente está no final aqui do nosso programa de futebol. Vamos agora mudar um pouco para o rock and roll. O que você tem feito? Quais são os teus novos projetos? Como é que está o momento do Nazi hoje? Olha, eu tenho... O meu trabalho mais recente chama Nazi Vivo na Cena, que eu lancei em junho de 2010, né? Foi gravado ao vivo dentro do estúdio na Cena, com a produção musical do Roy Cicala, que é um produtor americano, que gravou todos os discos do John Lennon, etc. E tal, hoje mora aqui no Brasil. Foi um disco que foi indicado ao Grammy Latino de melhor álbum de rock 2010. E acabei digamos assim, da turnê de divulgação desse álbum no começo desse ano. Agora tem novas composições sendo feitas, tem algumas ideias de um próximo disco, não sei ainda, estou deixando que naturalmente isso daqui se tome cara. Por exemplo, acabei de fazer um show acústico agora em São Paulo, retomando esse formato, que me agradou bastante, que pode ser um caminho que vá ao meu trabalho, né? No momento eu estou fazendo os meus shows, né? E começando a compor, né? Com meus parceiros, né? Mas quem quiser ter contato com o meu trabalho, né? Entra no meu Facebook, Nazi Oficial, tem o site Nazi Oficial,
e tem o meu Facebook, onde tem toda a minha lista de shows. Eu falo, até aproveito essa oportunidade que aqui no Grande ABC eu faço dia 20 de abril, no Teatro Municipal de Mauá, um show acústico lá. Bacana lá. Acústico meu. E assim, muito desse ano vai ser falando sobre minha biografia. Né? Por isso que eu não tenho nem tanto essa pressa de produzir. Talvez faça um disco novo esse ano a ser lançado em 2013. Né? Mas o foco, eu acho que desse ano vai ser um retrospecto da minha carreira, da minha vida, nesse livro que está sendo escrito pelo Mauro Betting, que sai em julho. Muito legal. Quem quiser contratar show também, é tudo pelo Facebook. Olha, lá? eu entro no Facebook e tenho meus contatos, mas de qualquer maneira eu deixo aqui os telefones de São Paulo, que é 11, né, 2667-6394 e 2341-9494. De qualquer jeito, todas as informações e boa parte da minha discografia e de videoclipes estão dentro do meu site e dentro do meu Facebook. Você está feliz no seu momento, Nazi? Você está bem? Super feliz. Você que mudou, você vinha de toda uma história com a banda aí, claro. Mudou, foi uma saída que todo mundo sabe, foi difícil, mas você está bem, você está feliz, você está inteiro? Eu definiria assim, apesar daquele grupo de atletas terem conquistado muitos títulos, o ambiente estava totalmente desgastado, o grupo estava completamente rachado, e você tem que, como diz o próprio Neymar, não adianta ir para a Europa, tem que ser feliz. Né? E hoje eu estou novamente, hoje eu sou novamente capitão e presidente agora, né, do meu próprio clube. Para melhorar, só se o São Paulo for campeão brasileiro e voltar para a Libertadores. Pois é, porque olha, não dá para ser perfeito em tudo, né? Porque no amor eu estou super feliz, no trabalho eu estou super feliz, só falta o São Paulo novamente me trazer felicidade. Você chamaria o Rogério Ceni para tocar guitarra e cantar na sua banda ou é melhor no gol? Sem dúvida, não, o Rogério canta bem, mas ele deve ter alguns anos para jogar bola. Eu espero que o Rogério se recupere, né, dessa operação delicada nesse momento da vida dele, porque eu acho que o sonho não só dele, mas também de nós São Paulinos é que ele encerre a carreira dele depois de trazer pelo menos uma Libertadores pra gente. Quem sabe São Paulo se classificando mais uma. Maravilha. Mas aí, quem sabe ano que vem o Rogério não está na frente do São Paulo numa outra Libertadores. A foto ficou estilo máfia italiana. Não, olha só, já meio antiguinha. Calil, deixa um contato pro pessoal que quer se comunicar com vocês. Tem muita gente que gosta, admira teu trabalho aí. Eu posso deixar o e-mail. Se alguém precisar de um bom profissional, estou à disposição. Maravilha! Excelente profissional, com passagem por várias grandes casas e grandes espaços. Meu e-mail é zecalil@uol.com.br. É Zé Calil. Isso, ZECALL@uol.com.br. Os Zé, os mais desavisados, é sem acento, né? E-mail é sem acento. Tem Calil com L no final. Com L e com C, né? Porque a maioria de Calil é com K, mas o meu é com C. Maravilha, maravilha. Gente, nós vamos terminando aqui o nosso programa, mas antes vou pedir os autógrafos dos meus queridos nesse manto sagrado que está aqui, ó. Peço desculpa pelo barulho aqui, vamos ver se a gente consegue cortar o microfone do seu Jaime aqui. Dá licença um pouquinho, vai fazer um pouco de barulho, viu? Striptease do seu Jaime? Que é isso, hein? Olha só, vem aqui, Nazif. Você quer fazer as honras junto com o Calil. Olha o manto sagrado aqui. Embaixo, né? Olha, agora nesse momento eu vou fazer a fantasia que eu fui volante, né? Ex-volante do São Paulo, né? Com vários títulos. Agora sim. Olha só que beleza, olha só que beleza. Olha só que maravilha. Nazif, por favor. Que é isso, hein? Isso aí. Também vou pedir para você autografar o teu. E essa camisa do São Paulo é bonita. Né? Aí na parte da barriga tem espaço para você comprar uma letra. Aí, E o Calil também autografando aqui. Que categoria, hein? Calil também autografando aqui. Maravilha. Olha, isso é lindo, né? Deixa eu botar esse microfone aqui em algum lugar, senão vai ficar fazendo barulho. Que categoria essa camisa aí. Essa camisa é coisa linda, hein, gente? Linda. Gente, desse jeito a gente termina o nosso Busão em Jogo de hoje. Muito feliz com a presença do Calil, com a presença do Nazi, seu Jaime, Macarrão e Nicole. E você fica ligado, hein? Mais Busão em Jogo. A próxima edição, muito mais informações e grandes convidados para você. Continue acompanhando o canal do ônibus, tudo sobre o universo do ônibus, especialmente para quem gosta e admira esse grande segmento. Até a próxima, a gente se encontra.